But, you know, out of his work, he was able to see remarkable things. Mas no seu trabalho, naquilo que ele desenvolveu durante a vida, ele viu coisas maravilhosas. To be able to perceive things that are always around us, Ser capaz de perceber coisas que estão sempre à nossa volta, but to which we are largely unaware. mas das quais nós estamos a maior parte do tempo inconscientes. I think very often we are much more aware than we give ourselves credit for. Às vezes nós percebemos muito mais do que pensamos que percebemos. Everybody has the experience of walking through perhaps a given neighborhood and feeling either something frightening, sad, even uplifting. Todo mundo tem a experiência de estar num determinado bairro, num determinado lugar, e você sente uma vibração diferente, seja de medo, seja de tristeza. Last evening was talking with Igor, and he was talking about having gone to the sequoia forests, the largest, oldest trees in the world in California. Então, outro dia eu estava falando com o Igor, ele estava falando de ter ido no Parque das Sequoias, nos Estados Unidos. There is an experience that always seems to happen when you find yourself coming into the presence of these old trees. Há uma coisa que quase sempre acontece quando você se encontra na presença dessas árvores muito antigas. Regardless whether a person is extremely sensitive or relatively insensitive, the same thing happens to everyone. E isso independente da pessoa ser muito sensível ou não, a mesma coisa parece acontecer a todos. That for some reason, when you start to approach this forest, always people begin to speak quiet. Então, por alguma razão especial, você, ao se aproximar dessas árvores, você começa a falar mais baixinho. Something about the environment and what it is that inhabits that environment. Always, if you come from Sao Paulo and you just turned off your samba music, you will speak in a hushed voice. Então, independente do tipo de pessoa que você é, às vezes você pode estar vindo de São Paulo e aí você desliga o seu radinho que estava tocando samba e você fala mais baixinho. Because we feel something. Porque nós sentimos alguma coisa. Because the senses that go beyond the five senses are affected by the presence that in that case is so powerful and so profound. Então, porque os sentidos que vão além dos cinco sentidos, na presença de algo tão maravilhoso, tão profundo, eles são afetados de certa maneira. One of the things that Jeffrey Hodgson talked about and others, uma das coisas que Geoffrey Hodgson falava, e também outros autores, he emphasized the presence and our ability to work with the Deva kingdom. Ele enfatizava muito a presença e nossa habilidade de trabalhar com o reino dévico. That kingdom of intelligent life, esse reino de vida inteligente, that appears in the literature of all of the spiritual traditions, que aparece nos livros relacionados a todas as tradições espirituais, as angels, as different sorts of beings of this sort, como anjos e como seres diferentes desse tipo, which are said to be an evolution of consciousness. Isso parece ser uma evolução da consciência. That is close to humanity, but a separate evolution. Que está próxima da humanidade, mas é uma evolução paralela. The distinguishing feature of the human evolution, a coisa que chama atenção, a característica básica da evolução humana, is what is often spoken of as free will. É a escolha pessoal, livre-arbítrio. And in the case of humanity, what that means, what that freedom is, e no caso do ser humano, o que esse livre-arbítrio significa, is the freedom to act in accordance with
the flow of divine law, é a liberdade de atuar de acordo com o fluxo da vida divina or to act in opposition to it. We have that choice. ou agir em oposição a esse fluxo. Nós temos essa opção. When we speak about the Deva kingdom or the angelic beings, Quando nós falamos do reino dévico, seres angélicos, that is not the choice that they have. essa escolha não está presente para eles. They're all of the various different orders from highest to lowest. E as suas diferentes ordens, das mais elevadas às mais baixas, Participate in cooperation with this divine order of things. participa em cooperação com a ordem divina das coisas. So Jeffrey Hodson did a lot of work in communication and in describing the work of the angelic kingdom. Então, o Geoffrey Hodgson fez muita coisa descrevendo e em comunicação com o reino angélico. And also in describing the ways in which we can cooperate with this other kingdom of nature. E também descrevendo maneiras que nós podemos cooperar com esse outro reino da natureza. And it is something that is particularly powerful in such fields as healing. E isso se torna particularmente poderoso nos campos da cura. One of the things that I do find myself saying, because I feel that it's true, E eu sempre digo, acho que é verdade, is that any person who sincerely commits themselves to some path of spiritual unfoldment, é que qualquer pessoa que se engaja seriamente em qualquer caminho de desenvolvimento espiritual, whether or not any sort of psychic abilities appear, se algumas capacidades psíquicas aparecem ou não, one thing that will be a definite and certain outcome mas uma coisa que certamente acontecerá is that anybody who follows this path é que qualquer pessoa que segue qualquer desses caminhos, ultimately becomes a healer. em última instância, automaticamente se torna um curador. It's a fact and it is definite. É um fato, é uma coisa bem definida. Eu vou contar um fato. Um amigo nosso que morou 2 anos na comunidade lá de Ohio. She wants to tell you about someone who lived two years in the community of Ohio. Estava passeando com a senhora Dora Cruz pelos jardins. He was he was walking with Dora Kunz towards, in the gardens of Crotona. E, de repente, eles deram conta de que havia um pássaro morto ao longo do caminho. And suddenly they realized that some bird was dead on the way. Ela baixou, tomou o animalzinho, a ave, nas mãos. She got down, she took the bird in her hands Permaneceu algum tempo assim. and stayed like that for a time. E ela continuou o caminho como se nada houvesse acontecido. And she kept on going as nothing had happened. Força da So this is a dramatic example. Esse é um exemplo bem dramático. But everybody necessarily becomes a healing presence in the world. Mas cada um de nós, todos nós, nos tornamos necessariamente uma presença curadora no mundo. It's something that magnifies as we become conscious and focus on that. É uma coisa que aumenta, que se expande na medida em que nós nos tornamos conscientes e focados nesse propósito. But I'm sure you all have had the experience of being in the presence of someone who is inspired. Certamente vocês já tiveram na presença de alguém que era inspirado. That's something that we find ourselves very often uplifted by the very presence
even if they say nothing, the presence of such a person. E muitas vezes, frequentemente, nós nos sentimos elevados simplesmente por estar na presença daquela pessoa, sem que a pessoa diga nada e sem que nada aconteça. So, without even trying, we necessarily heal the people that we come in touch with. Então, sem mesmo tentar, sem mesmo fazer algum esforço, nós necessariamente curamos as pessoas à nossa volta. There is a very profound expression in the Mahatma letters. Há uma expressão muito famosa nas cartas dos Mahatmas. And it's something that relates to this third object, and it's worth thinking about. E é uma expressão que tem a ver com esse terceiro objetivo e vale a pena pensar nela. In one of the letters, the Mahatma describes a process that we are always engaged in. Então, em uma das cartas, o Mahatma descreve um processo no qual todos nós nos engajamos. And he says that from moment to moment we are peopling our current in space. Então, ele diz que, de momento a momento, nós estamos povoando o espaço à nossa volta. That each of us has a current that is continually going out from us. Então, todos nós temos um fluxo que está continuamente saindo de nós. And by virtue of the quality of the thoughts and the feelings that inhabit our minds, E pela qualidade dos pensamentos, dos sentimentos que habitam a nossa mente, we are continually populating this current. nós estamos continuamente populando esse espaço à nossa volta. And every one of us carries this population with us everywhere that we go. E todos nós carregamos essa população aonde quer que nós vajamos. It's as if every one of us is a great hip-hop star and we have a whole crew around us. Então é como se nós fôssemos artistas e tivéssemos toda a tripulação à nossa volta. But what he was saying is that each thought, by virtue of the quality of its vibration, Mas ele diz que cada pensamento, pela virtude da sua vibração, attracts to it a being. atrai para si mesmo um ser. One of these beings that populate the surroundings where we are right now, always, Um desses seres que são a população desse mundo ao nosso redor, and that according to the quality of the thought will be the nature of the being that is attracted. e de acordo com a qualidade do pensamento será a qualidade do ser que é atraído para ele. And so this thought takes on form and takes on life and then affects us and affects the environment. Então esse pensamento, ele cria forma, tem vida e ele afeta a nós e afeta as outras pessoas que estão à nossa volta. I think in some ways we believe that the universe operates differently in different realms. E nós achamos que o universo funciona de maneira diferente nos reinos diferentes, ou nos níveis One diferentes. of the things that is stressed over and over again in terms of trying to understand these deeper teachings E uma das coisas que se enfatiza uma e outra vez, quando nós tentamos compreender esses ensinamentos mais profundos, is this idea behind what is called the Hermetic axiom. é Axiom of Hermes, essa ideia que está por trás do axioma de Hermes, which says that as it is below, it's the same above. que diz como abaixo o mesmo está acima. As it is outside, it is inside. Assim como está fora, é dentro. In the natural world, we know that if I were to take a plate of honey and put it outside, No mundo externo, eu sei que se eu pegar um prato e botar mel dentro e colocar ali fora, the fragrance and the quality of that material o cheiro e a qualidade daquele material would attract certain insects and birds to it. vai atrair alguns insetos e alguns pássaros para aquela substância. If I were to take the garbage that is rotting in the garbage can and put it outside,
Se eu pegar o lixo que sobrou e colocar do lado de fora, it would attract other creatures of a different sort. vai atrair outro tipo de criatura de outro tipo diferente. We know this, Nós sabemos isso. but somehow we don't apply this to the inner world. Mas de alguma maneira nós não aplicamos isso ao mundo interno. That thoughts that are violent, thoughts that are angry, thoughts that are depressed, Então, pensamentos que são violentos, de raiva ou pensamentos depressivos, equally are the food for other life forms. eles são o alimento para outros tipos de vida. So from moment to moment we are nourishing these different life forms. Então, de momento a momento, nós estamos nutrindo essas outras formas de vida. I can remember when I was a little kid. Eu lembro quando eu era um menino, We used to go out to California and visit with my grandparents. então nós íamos para a Califórnia visitar meus avós. And I had one uncle, he was my favorite uncle. Então eu tinha um tio, ele era meu tio favorito, And he used to always take us fishing. então ele sempre nos levava para pescar. Don't feel bad, I am a vegetarian now. Não se constranjam, hoje eu sou vegetariano, But I was not born that way. mas eu não nasci assim. And I used to just look forward so much to these fishing trips early in the morning with my uncle. E eu gostava muito dessas viagens de pescaria, cedo de manhã com meu tio. And I remember one day it was the evening before we were supposed to go fishing. Então eu me lembro que na noite anterior, e nós íamos pescar no dia seguinte, And there was a little stray dog that had come up into my grandmother's yard. então havia um cachorrinho que sempre vinha da minha tia, da minha avó. We liked the little dog and we were playing with him. But my grandmother said, look, don't give him anything to eat. Então a gente gostava do cachorrinho e a minha avó dizia, não dê nada para ele comer, Because he won't go away. porque ele não vai embora. I said, oh no, the little dog. So I went and got a little piece of bacon and gave him. Então eu peguei um pedacinho de bacon e dei para o cachorrinho. And then we went to bed to go fishing the next day. Então aí fomos para a cama para ir pescar no dia seguinte. And all night long, that little dog was outside howling for more food. Então, durante toda a noite, o cachorrinho passou latindo a noite inteira, implorando mais comida. But again, all of the things that we feed will come back knocking on the door, asking for us to continue the process that we have begun. Então, tudo que aquilo que a gente alimenta vai bater na nossa porta e vai pedir mais daquele alimento. Because this is the nature of this world in which we live. There is no empty space. There is no place where there is not intelligent life forms, whether we see it or whether we don't. Então, essa é a natureza do mundo à nossa volta. Não há espaço vazio e o mundo está cheio de entidades. Se a gente isso acontece, se a gente percebe ou não. So one of the ideas behind cultivating a meditation practice, behind cultivating the sorts of thoughts we allow, Então, uma das ideias que está por trás de cultivar uma prática meditativa e também das ideias que nós nos permitimos ter, is the same principle, that as we think and experience thoughts of peace, então é a mesma ideia. Assim como quando nós experimentamos pensamentos de paz, those beings that feed on these thoughts and on these emotions, esses seres que se alimentam desse tipo de pensamento e desse tipo de emoção, they draw around us. eles ficam à nossa volta. As we cultivate the experience of compassionate action, Assim, quando nós cultivamos a experiência da ação compassiva, those beings draw around us. esses seres ficam à nossa volta. And in the presence of these sorts of vibrations, E na presença desse tipo de vibração, other things of a more low, disturbing nature cannot take root.
E na presença dessas entidades, outras coisas de uma natureza mais inferior, mais grosseira, não germinam, não ficam por ali. Because in terms of the real powers that are latent within us, Porque em termos dos poderes, dos reais poderes latentes que estão dentro de nós, ultimately these sorts of psychic abilities will be developed within all of us. Ultimately. finalmente, em algum momento, essas habilidades psíquicas vão se desenvolver em nós de uma maneira ou de outra. One of the phenomena that occur in nature, Um fenômeno que acontece na natureza, I think very soon in the United States we start what they call the hurricane season. logo nos Estados Unidos começa aquilo que nós chamamos de estação dos furacões, Where these very, very vast storm systems develop, very destructive, very powerful. onde esses sistemas de furacão, que são tempestades, se desenvolvem e eles são muito poderosos. And when you look at one of these things from a satellite point of view, E quando você olha a uma dessas coisas de um satélite ou de cima, you can see it is an extremely organized pattern of activity that spreads over hundreds of miles. a gente vê que é uma atividade energética muito bem organizada que se espalha por centenas de milhas. It is clearly the product of a very vast intelligence. É claramente o produto de uma inteligência muito vasta. But one of the things that occurs that many people are not aware of with a hurricane E o que acontece é que muitas pessoas não têm consciência disso a respeito do furacão. that around the edges of the hurricane, Que nas bordas do furacão there are many, many small storm systems, há muitos sistemas de pequenas tempestades, also very powerful tornadoes, tornados bem pequenos, always come and associate themselves with this much larger pattern of activity. e eles se associam com esse padrão maior de atividade. So again, the reason why we began talking about that we reach for the highest E a razão pela qual nós começamos a falar que nós ansiamos, queremos o mais elevado, that in that process of moving closer and closer to this more grand vision, e nesse processo de estar nos aproximando cada vez mais dessa visão maravilhosa, it necessarily involves the smaller. isso necessariamente envolve também as coisas menores. So the focus that many people direct toward the little tornadoes Então, o foco das pessoas que se dirigem aos pequenos tornados is really something that limits their experience of the greater life. é uma coisa que limita a experiência delas em relação à experiência maior. Often it is the experience of each one of us E isso, frequentemente, é a experiência de cada um de nós. that somehow we feel small. De alguma maneira, nos achamos pequenos, We feel powerless. nos achamos impotentes. At every moment, if we could only be aware, Em cada momento, se nós pudéssemos apenas ter consciência, there is this quotation from the Bible. existe essa citação da Bíblia. I think it's in the Psalms. Called the Acho que está nos Salmos, ou uma that parte assim. says, we live, we move, we have our being within the Lord, within the divine. Que diz: nós vivemos, nos movemos e temos nosso ser dentro do divino. Every aspect of our experience Cada aspecto da nossa experiência is the expression of divinity. é a expressão da divindade. It's only the fact that we are unaware Somente nós não estamos conscientes disso, that blocks us from the conscious experience. We experience it, but not consciously. Na verdade, nós experimentamos essas coisas, mas não de uma maneira consciente. So the highest powers that are latent within us
Então, os poderes mais elevados que estão latentes dentro de nós, when we talk about something being latent, basically it is sleeping. então quando falamos de alguma coisa que está latente, é porque basicamente está dormindo. Those are the powers of peace, of compassion, of patience, of kindness, of all of these different things. Então, esses são os poderes da paz, da compaixão, da paciência. I like to do that to Isis. Name many things. Quando muitas coisas vão, a gente perde metade. Because when I do that, I know she cannot remember them all. Então, quando ele faz isso, ele sabe que eu não vou lembrar tudo. But what I want her to do is create her own. Então, ele quer que eu crie minha própria citação. And because I don't speak Portuguese, maybe she's creating the whole thing already. I don't know. E como ele não fala português, talvez eu esteja criando tudo já. But again, in the mythologies, in the spiritual traditions of the world, there are some profound stories that talk about these very things. E nas mitologias das profundas tradições espirituais do mundo, há muitas histórias que falam dessas coisas. Again, this one draws from the imagery in the Bible. E essa historinha que eu vou falar agora, a imagem vem da Bíblia. The experience again relates to a boat, this time no Theosophus. A experiência agora se relaciona com um barco, essa vez não tem teosofista lá dentro. Where after one of Jesus had spoken to the multitude, they took the boat across the water to the other side. Então, depois de Jesus ter falado para as multidões, eles pegaram o barco e levaram para o outro lado, para a outra margem. And as the boat was going across the water, I'm sure Jesus had had a very hard day and he went to sleep. Então, na medida que o barco ia atravessando o rio, acho que Jesus estava muito cansado e ele cochilou. And as the boat was going, a large storm came up. Então, conforme ele estava nessa viagem, apareceu uma grande tempestade. And the disciples who were in the boat with Jesus E os discípulos que estavam no barco com Jesus became very afraid ficaram muito assustados. that the boat was going to be turned over and that all would die in this terrible storm. De que o barco viraria e que eles todos morreriam nessa tempestade. And at that moment, when they were at their most fearful, E nesse momento, quando eles estavam em pânico, the Christ who was asleep in the boat o Cristo que estava dormindo dentro do barco awakened, se despertou. spoke the words, Disse as palavras: "Peace, be still." que a paz se faça presente. And the waters calmed. E as águas se acalmaram. It's a description of the life that we live. It's not a Christian, a Buddhist, a Hindu description. É uma descrição da vida que nós vivemos, não da vida de um cristão ou de um hindu. That each one of us find ourselves on this journey across these waters. Então, cada um de nós nos encontramos nessa viagem através das águas. That each one of us has many, many qualities. Each of these disciples is a Então- different quality of the mind. Então, cada um de nós tem muitas qualidades e cada um desses discípulos representam as diferentes qualidades. That are all good, but in the absence of the informing presence of the Christ, become fearful, become disconnected. Essas qualidades são todas boas, mas na ausência dessa força maior que é o Cristo, elas se tornam amedrontadas e sem poder. But the highest life, the highest principle that dwells within each and every one of us is this Christ principle, the Atma principle. Mas o que há de mais elevado que existe dentro de nós é essa representação do Cristo, que é a Atma em nós. While it sleeps, we are vulnerable to all of the different waves of the world. E enquanto isso está dormindo, nós estamos vulneráveis a todas as diferentes ondas que estão no mundo.
But if we behave in such a way that it can become awake within us, Mas se nos comportamos de certa maneira, de maneira que isso em nós possa se despertar, for the difficulties in life and for the people around us, the words are the same. Peace, be still. e isso para nós e para as pessoas à nossa volta, quando isso acorda, a paz esteja presente. As palavras são as mesmas. So, to investigate the unexplained laws of nature and the powers sleeping latent within, Então, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes ou dormindo dentro de nós, as with everything for us, it presents us with a choice. então, como tudo na vida, nos apresenta uma escolha. We make the choice what it is we will give our attention to. Nós escolhemos o que nós vamos dar a nossa atenção. Psychic abilities, Para as capacidades psíquicas, if we give our attention to those will awaken, se nós damos atenção a isso, vai se despertar. or something higher. Ou será que nós vamos dar atenção à coisa mais elevada? No matter how we choose, we generate the results and we generate the karma. E não importa como nós escolhemos, mas a partir da escolha nós geramos os resultados e o karma subsequente. So always, my thinking is, Então, eu acho, o meu pensamento é o seguinte: continue to reach for that which is ultimately beyond our grasp. então continue a buscar aquilo que está além do seu poder de pegar.